E aí, pessoal, eu sou o Eduardo Tambellini. Aqui é o Guilherme Alonso. E hoje é o episódio número 12. A gente vai falar sobre o Pix. Bora começar mais um Credcast, Tambellini? Vamos lá! Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Você fica naquela fila de pedágio? Opa, eu ainda fico. Putz grilo, cara, eu não acredito, cara. Você pode fazer isso 7 dias por semana e 24 horas por dia. Essa tendência não tem volta, com certeza. Guilherme, você já fez um Pix? Opa, claro. Quem não fez, né? Um dia eu tava conversando com uma amiga minha e eu tinha que fazer um pagamento pra ela, né? E aí ela falou pra mim, não, esse negócio de Pix aí eu não acredito nesse negócio não. Eu falei, pelo amor de Deus, como assim não acredita? Né? Esse negócio é o futuro, eu não sei como é que a gente viveu sem o Pix até hoje. Né? A gente pode fazer transferências, né? Falando um pouquinho, né? Pra você que tá chegando agora, mas eu tenho certeza que já tem a visão do que é o Pix. O Pix é um sistema de pagamentos, né? Que foi liberado pelo Banco Central, que permite a gente fazer tanto pagamentos quanto transferências, né? 24 horas, 7 dias por semana. Então, se você precisar fazer uma transferência lá para o seu amigo, pagar uma conta, de repente, que você tenha lá a chave do Pix, você pode fazer isso 7 dias por semana e 24 horas por dia. E hoje a gente vai estar falando exatamente sobre o Pix, né, Guilherme? Exatamente. E para falar sobre o Pix hoje, a gente conta com um convidado aí muito especial, né, Tambellini? Isso aí. Aí eu vou te fazer outra pergunta, Guilherme. Você, por acaso, quando vai pro litoral, você fica naquela fila de pedágio? Opa, eu ainda fico. Putz grilo, cara, eu não acredito, cara. Você sabe que eu me pergunto, né? Quando eu vou pro litoral, eu passo lá no pedágio e eu passo sem parar, né? Exatamente porque eu sou um cliente sem parar. E eu fico me perguntando, meu Deus do céu, como é que esse cara tá ali esperando essa fila toda? Mas enfim, para isso a gente vai falar hoje com o Antônio Paulo Conde, é o vice-presidente do Sem Parar de Risco e Compliance, e a gente convidou ele aqui para bater um papo bem legal com a gente, falar um pouquinho sobre o Pix. AP, antes de eu fazer a primeira pergunta para você, queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho aí para todos que estão escutando, qual que é tua experiência, toda a tua vivência nesse mercado de crédito, cobrança, e depois falar um pouquinho desse momento do Sem Parar. Depois eu te faço aí uma pergunta mais direta. Legal, olá todo mundo, obrigado aí Tambellini e Guilherme pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou agora no Sem Parar, já tem mais de 4 anos. O Sem Parar é de um grupo americano chamado FleetCor, então, além da parte de risco e compliance do Sem Parar, eu também cuido de mais 2 empresas do grupo, que é a CTF e a VB Serviços. Antes disso, eu tenho um histórico aí de quase 20 anos aí no mercado financeiro. Passei muito tempo em banco, né? Trabalhei no Citibank aqui no Brasil, acabei mudando, fui para os Estados Unidos, depois fui para Costa Rica. Depois voltei para o Brasil depois de 6 anos aí perambulando pelo mundo e passei por outra organização, a parceria aí do Bradesco com a Cencosud, na parte de cartões, sempre ligado ao mercado de crédito massificado, área de crédito, área de produtos, fraude, cobrança, e aí estou aí há 5 anos aí num mercado um pouquinho diferente, que é financeiro também, mas o mercado de pagamentos, que tem algumas características um pouco diferentes aí do mercado tradicional bancário, bem inovador, bem rápido, bem ágil, bem interessante. Legal. E, AP, a gente te convidou aqui porque é muito importante, né, o pioneirismo do Sem Parar, que foi, na verdade, a primeira empresa do mercado de meios de pagamento, né, automáticos, que incluiu o Pix, né, para recarga e pagamentos de faturas. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse pioneirismo que o Sem Parar teve nesse processo do Pix. Legal, Edu. Acho que essa questão do pioneirismo no Sem Parar é uma característica que vem assim, no nosso DNA. O Sem Parar foi a primeira empresa de pagamento de pedágios automáticos no Brasil, né, lá nos anos 2000, quando começaram as primeiras concessões
estaduais aqui no estado de São Paulo. O Sem Parar acabou se formando nesse momento para poder viabilizar a cobrança desses pedágios, a passagem automática, a cobrança, toda a parte de clearing, né, de financeira perante as diversas concessionárias que faziam parte. E aí o Sem Parar já começou a inovar rapidamente. Depois de alguns anos a gente trouxe a ideia do Sem Parar, do pagamento automático, da abertura automática da cancela para os estacionamentos. Então o primeiro estacionamento foi o estacionamento de Congonhas, na capital, em São Paulo, e aí acabou expandindo para outros estacionamentos de aeroportos, shopping centers. Depois, por mais alguns anos, até mais ou menos 2012, o Sem Parar foi expandindo para o resto do Brasil. Era uma empresa que nasceu em São Paulo, mas depois acabou expandindo geograficamente. Hoje a gente está em um grande número de estados brasileiros. Na região sul é bem forte, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, enfim. Mais ou menos por 2012, o Sem Parar também inovou com a cobrança automática aí nos postos de combustível. Então, no início era uma parceria com a Shell. Hoje em dia a gente já tem postos BR e outras redes, onde você pode também abastecer o seu veículo. Não precisa abrir janela, não precisa passar em maquininha, não precisa fazer nada. O Sem Parar reconhece o veículo, enfim, reconhece o tag que você tem colado no carro, faz a cobrança e é um serviço muito, muito... Nossos clientes gostam bastante dele. A gente teve até um crescimento nesse tipo de uso aí no período da pandemia, por conta justamente tentar, né, o distanciamento social, ter menos contato, e o Sem Parar foi uma boa solução. E aí, mais recentemente, a gente inovou também, levou a ideia do pagamento do carro, né, como meio de pagamento pro drive-thru. Então, hoje a gente tem uma parceria com o McDonald's, com o Habib's. A gente está presente em grande parte dos restaurantes que tem drive-thru. E também, de novo, né, aquele momento lá complicado, que você está lá pegando refrigerante, vai pegar uma coisa, aí você precisa pegar a carteira, ou precisa abrir a bolsa, procurar para poder achar tudo e fazer o pagamento, já facilita, você pode botar na conta do Sem Parar. E a mais recente inovação, e essa a gente já sai um pouco do conceito de estar só dentro do carro, é o Sem Parar Pay, que esse é uma tecnologia de pagamento por aproximação. Na verdade, ela funciona no celular, né, no aplicativo, mas diferente dos pagamentos por aproximação mais comuns hoje no mercado, onde você tem o Tap and Go, né, você aproxima o celular de algum POS, de algum lugar, ele funciona por Bluetooth. Então, ele funciona, a gente já está operando em concessionárias no sul do Brasil. A gente está discutindo a expansão disso, onde você não tem o Sem Parar com o tag, né, que funciona pela tecnologia de RFID, você tem o Sem Parar no aplicativo, então você pode, na pista manual, né, não na pista automática, na pista manual, você pode só encostar o carro, ele vai reconhecer o Sem Parar, vai abrir a cancela e vai efetuar o pagamento. Não tem janela, não precisa pegar moedinha, não precisa ficar lidando com troco. Para moto é muito interessante, porque para o motoqueiro pegar ali uma carteira para poder pagar no pedágio é sempre complicado, porque tá bolso, luva, capacete, é sempre complicado. Então é uma solução bem inovadora do ponto de vista tecnológico também, que a gente está expandindo agora. E aí, como não podia deixar de ser, né, a gente acredita que a inovação tem que estar em todos os lugares, não só no uso, né, e uma das coisas importantes do ciclo do cliente conosco é o pagamento. E uma vez que o sistema Pix foi implementado, a gente quis ser o pioneiro e quis poder permitir que os nossos clientes também nos paguem, né, paguem suas contas do Sem Parar com o Pix. E então a gente implementou, já estamos há algum tempo aí, acho que mais de um mês, que a gente já está operando. Os volumes são muito interessantes, realmente a adesão dos clientes é bastante boa. A opção para um cliente que precisa pagar a gente ou fazer uma recarga, ou mesmo pagar alguma fatura que ficou vencida, antes era o boleto, o tradicional boleto brasileiro, né? Mas que sempre tem a questão do demora de pagamento, demora para cair, sempre tem um prazo maior de compensação. A gente já estava trabalhando com cartão de crédito, não já era possível você fazer um pagamento avulso com cartão, e agora com Pix é online, né? É praticamente online. Então, além de dar mais uma opção para o cliente, também tem uma vantagem de que, se o cliente por acaso acabou ficando bloqueado por alguma questão de pagamento,
o Pix é a forma mais rápida que ele tem de desbloquear e voltar a utilizar o serviço. Então tem sido bastante utilizado realmente pela nossa base. Poxa, que legal, P. Você sabe que essa coisa do posto de gasolina, né? Eu sou o cara aqui que conta as histórias, né? E eu lembro que um dia, numa segunda-feira, ainda antes da pandemia, eu saí de casa para ir trabalhar, né? E quando eu vejo, cadê minha carteira? Minha carteira estava na bolsa da minha esposa, né? Final de semana, você acaba saindo, deixando. E aí eu sem carteira. Aí eu falei, tudo bem, beleza, peguei o crachá. Aí eu ligo o carro, quando eu vejo, putz, cara, tô zerado de gasolina. E aí, cara, qual é a opção, né? Putz, você, de repente, passar no posto e aproveitar que eu tenho sem parar e coloco a gasolina lá. Hoje em dia isso já virou praticamente hábito nosso, né? De colocar a gasolina através do sem parar, porque aí você não abre o vidro só para pedir, olha, tanto de gasolina, tanto de álcool e acabou, não faz mais nada. Então, realmente, acho que o sem parar aí, quem não tem, é muito importante a gente avaliar. E AP, esse processo do Pix, né, que a gente falou de meios de pagamento, né, a gente vê que muitos varejos, muitas empresas estão até querendo acelerar isso, né? Talvez a gente sabe que o Pix também teve faseamentos, né? Mas ainda não existe, né? Pelo menos até a gente está falando aqui nesse episódio, não sei quando é que ele vai para o ar, a gente não tem aquele chamado Pix cobrança, né? Que é exatamente o meio de pagamento que a pessoa pode pagar, inclusive com parcelamentos, tudo isso, né? E vocês acabaram se antecipando com isso, né? Como é que foi isso em termos de tecnologia? Vocês fizeram isso no desenvolvimento próprio? Isso teve uma parceria com alguma empresa? Como é que foi? Boa pergunta, Edu, interessante, né? Primeiro, assim, o Pix eu acho que é uma inovação muito, muito interessante do mercado brasileiro, né? Acho que o Banco Central, acho que aí tomou uma liderança muito, muito boa e muito positiva. Sem dúvida. Se você for pensar, acho que há uns 20 anos, né, foi criado o SPB, que também foi uma grande inovação, né? Se vocês, para quem um pouco mais velho como eu e se lembra, antes não existia TED, né? Era só DOC, a gente só conseguia mandar a transferência com D+1, e aí o TED já foi uma grande inovação, mas com uma série de limitações tecnológicas da época, né? Não é online, ele é quase online, mas não é online, ele tem liquidação. Começou com limite de valor, né? Tinha limite de valor. Você tem toda a questão do risco sistêmico, né? Porque o TED você só acerta entre os bancos no final do dia. Então, se um banco quebrasse no meio do dia, isso era um problema muito grande sistêmico. E aí, com o avanço, enfim, do mercado financeiro e das tecnologias, o Pix ele vem para uma nova etapa, né? E ele está ganhando espaço no sistema de pagamentos brasileiro de uma forma muito rápida, né? Estava acompanhando os últimos números do Banco Central, já tem mais de 200 milhões de chaves cadastradas, tem quase 80 milhões de pessoas físicas ou jurídicas que já estão cadastrados no Pix. O volume transacional, a quantidade de transações em pouquíssimos meses, né, 2 meses, já ultrapassou a quantidade de transações de DOC e de TED. Então, assim, o Pix está realmente ganhando muito espaço. O que foi a adesão mais rápida, e talvez por ser a mais simples, né, é realmente o peer-to-peer, né, o pagamento de uma pessoa para outra. Mas o Banco Central já lançou também o Pix com QR Code. E o QR Code ele visa aí trabalhar para os varejos, mas aí, claro, tem um processo de adoção um pouco mais lento, porque tem mudanças tecnológicas na ponta lá dos varejos, tem mudanças em toda a questão de adquirência com os varejos, né, da negociação de preços, taxas, etc. E a gente usou o QR Code para poder criar essa inovação nossa e poder o cliente fazer o pagamento, né? Então, hoje, quando um cliente procura um pagamento nosso, a gente gera um QR Code e através desse QR Code ele consegue fazer o Pix online. Aí uma vez que entrou, né, no sistema do Pix, isso já acontece de forma transparente. E para isso, naturalmente, a gente está trabalhando com alguns parceiros.
porque a integração, enfim, todo o processo de integração com o Banco Central, ela, enfim, acaba sendo um pouco mais simples você fazer com algumas parcerias, e tem funcionado bem. A gente tem tido bastante sucesso na questão tecnológica. Eu acho que foi uma implementação bastante suave, assim, bastante, funcionou com muito poucos erros, de uma forma bastante tranquila e, como eu tinha dito antes, com uma adesão muito, muito grande dos nossos clientes. Legal. Ô AP, sabe o que eu achei muito interessante? Você estava contando toda a sua trajetória profissional, né? Você veio desde o mercado financeiro, aí agora você está dentro do Sem Parar. O Sem Parar, você se considera uma empresa de meio de pagamentos, uma empresa de serviços? Como que vocês se consideram hoje? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu acho que as empresas estão expandindo, né, seus raios de atuação, então está cada vez mais difícil de encaixar em alguma definição, né? A gente definitivamente é um meio de pagamento, né? A gente é um meio, como o próprio nome diz, entre as duas pontas, entre o nosso cliente e entre o que a gente chama de conveniado, né? E o conveniado aí pode ser uma concessionária, né, uma rodovia, pode ser o McDonald's, pode ser um estacionamento ou um posto de gasolina. Então, sem dúvida, a gente é um meio de pagamento, a gente e toda a parte, né, talvez parte do público que vai estar assistindo aqui, que é do mundo de crédito, de cobrança, é um meio de pagamento com todos os riscos e todos os desafios que a gente encontra no ciclo de crédito, que está presente no cartão de crédito, no cheque especial, no empréstimo pessoal, no financiamento imobiliário. O ciclo de crédito ele funciona de uma forma bastante parecida, apesar da gente não emprestar dinheiro, porque a gente, como instituição de pagamento, a gente faz a intermediação financeira, mas a gente acaba dando algum prazo para o cliente pagar, e toda vez que você deu prazo para o cliente pagar, você incorre em risco de crédito, né? Então, a gente é definitivamente um meio de pagamento. Mas a gente se posiciona mais e a gente acredita que, porque a gente é um serviço de comodidade, né, a gente é um serviço que a gente está muito mais focado em oferecer para o cliente uma experiência diferenciada. A gente, hoje em dia, é muito mais uma empresa de tecnologia, né? A gente usa as nossas tecnologias para criar experiências, a gente chama internamente as experiências wow, né? A gente quer gerar, nosso posicionamento é gerar experiências diferenciadas. A gente não quer somente ser um meio de pagamento para viabilizar uma transação financeira, porque esse é um mercado muito grande, esse é um mercado que tem muita gente fazendo, e a gente sempre se especializou e é onde a gente é melhor criando essas experiências. Então, seja na rodovia, quando você está passando lá e vai para o pedágio, para a pista automática, e você chegou ali, aproximou e aquela cancela magicamente se abre, ou quando você entra num shopping center e não precisa abrir vidro, pegar ticket e aquela cancela abre, ou você está saindo do shopping e, putz, ticket, paguei, não paguei, onde tem que pagar, esqueci, você chega ali, a cancela se abre, do mesmo jeito que num posto de gasolina, onde você sai, até as primeiras vezes que você utiliza o Sem Parar no posto de gasolina, a impressão assim, aconteceu, tá faltando alguma coisa, porque você vai lá, pôs gasolina, o cara tirou a bomba, acabou, pode ir embora. Então a gente também se vê muito como uma empresa de tecnologia que oferece soluções diferenciadas para os clientes. E engraçado isso que você está falando, né, AP? Porque você tem uma criança muitas vezes no carro que ela viu que você foi no posto de gasolina, abasteceu e aparentemente você nem pagou, né? Porque o negócio foi tão instantâneo que você não tirou dinheiro, você não deu cartão, né? Antigamente eu lembro que meu filho ele perguntava: não, pai, acho que não foi nem meu filho, meu afilhado na época ele falava isso. Padrinho, compra isso aqui pra mim. Eu falo, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu uso o cartão. Não, mas é a mesma coisa. Vai sair o dinheiro desse negócio de uma forma ou de outra, né? Então, assim, é engraçado, né? A tecnologia como vai mudando, né? E como isso vai transformando também a forma da gente ensinar, né, a população a gastar dinheiro também, né? Eu acho que existem inúmeros processos hoje já de meio de pagamento, inúmeras fintechs que surgiram, né? E eu acho que o Pix agora é um negócio que foi, sem dúvida nenhuma, fantástico nesse sentido de poder pagar em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, eu tive um dia que eu fui na minha feira, que tem aqui no meu condomínio, né?
E aí eu pedi o cartão de crédito para minha esposa, ela me deu o cartão de crédito, aí eu fui na banquinha, fui comprar. Aí quando eu dei o cartão, ela falou assim, mas esse cartão não tem aproximação, tem? Eu falei, tem, claro que tem. Aí ela, não tem não. Aí eu fui olhar, falei, putz, minha mulher tinha dado o cartão antigo, eu não sei de onde ela pegou. Aí eu falei, putz, agora até ela descer aqui, aí ela falou, eu tenho Pix. Aí eu falei, opa, tem? Aí código de barra mesmo, você já pagando com QR Code, né, na banquinha da feira. Então, puxa vida, eu acho que a evolução que a gente está vendo agora, e aí eu queria lançar, né, Gui, aquela nossa ideia de falar um pouquinho sobre esse novo normal, né, que a gente tem ouvido tanto essa frase, né, o que mais a gente pode visualizar aí pela frente, né? Pois é, Edu, né? Que tempos que estamos vivendo, né? Realmente esse novo normal aí, eu acho que a única certeza que a gente tem é que ninguém sabe exatamente como é que ele vai ser, né? Exatamente. Acho que com certeza ele acelerou muitas coisas, né? Eu acho que na questão de pagamentos eletrônicos, ele trouxe muita gente que não tinha, né, que não tinha experimentado isso, que estava mais acostumado com dinheiro, teve que se adaptar e começou a fazer, porque, enfim, você vai fazer compra no delivery, você vai ter que usar algum aplicativo de entrega de comida e você acabou, com certeza, acelerando uma curva de adoção das tecnologias. E acho que uma vez que a barreira de entrada é quebrada em um cliente, né, numa pessoa, a tendência dessa pessoa voltar a utilizar é enorme, né? Porque é muito mais cômodo, é seguro, né? Então eu acho que isso com certeza vai acontecer. Eu acho que o que a gente viu no Sem Parar e acho que reflete, né, um pouco o que aconteceu no país é que obviamente caíram os volumes, né, de fluxo de pessoas na rodovia. Estacionamento naturalmente caiu muito, né? Porque aeroporto, muito pouca gente está viajando, né? Shopping também, ficaram fechados muito tempo. Mas o que a gente viu é que nesses novos meios que a gente foi criando, que é principalmente o posto de gasolina e o drive-thru, a gente não só não viu redução, como a gente viu até crescimento de volume. Então eu acho que a questão inicial, por conta de um pouco desse medo do contato, né, de realmente o medo do contato com o outro, o medo do contato com a maquininha por conta do coronavírus, acabou, vou experimentar, e aí de novo, eu acho que quem experimenta e gosta da experiência, porque a experiência realmente ela é mais suave, ela é mais tranquila, acaba adotando e acaba usando depois. Então a gente acredita que isso vai ser cada vez mais intenso, e eu acho que as pessoas estão procurando, como se diz, experiências que sejam ágeis, mas nesse momento mais seguras, né? Do ponto de vista biológico, né? Mas elas vão acabar também gostando da experiência. Então a adoção do aproximação que você falou do cartão, né? Tem muitos cartões no Brasil que já saem com a tecnologia de NFC, e que no cartão tinha uma incidência razoavelmente baixa. Eu não tenho os números aqui, mas eu tenho certeza que a adoção do NFC no cartão físico cresceu muito. E também a utilização do celular, né? O NFC do celular também cresceu muito. Muita gente que não tinha falou, vou experimentar porque eu não preciso botar a mão na maquininha. Então, acho que esse caminho não tem volta, né? A gente não vai voltar. O celular está sendo cada vez mais o nosso tudo, né? Nossa carteira, nossa identidade, carteira de motorista. Então, assim, sim, eu já experimentei algumas vezes estar sem carteira, né? Efetivamente estar só com o celular. E aquela sensação que você está assim, puxa, tá faltando alguma coisa assim, ela já é menor, né? Muito menor. Hoje em dia você tá pelado se você... Hoje em dia você tá pelado se você tá sem celular, não a carteira, né? Exatamente. Não, realmente a falta... Exatamente. A carteira muitas vezes fica no carro, a carteira muitas vezes fica guardada em casa, e se em algum lugar próximo vai ser, então realmente... Exatamente. Eu acho que essa tendência não tem volta, com certeza. Eu acho muito legal o que você tá falando, porque a gente consegue misturar o lance de você ter uma experiência positiva, né, do cliente, então ter uma jornada legal do cliente ali para fazer o pagamento, e ainda você consegue garantir a segurança do processo de pagamento para que ele tenha lá todo o sistema de uma forma tranquila e garantindo uma experiência bem bacana. E aí,
Aí, por que a minha pergunta? Porque eu ressaltei, né? Você saiu do mercado financeiro, talvez um pouco mais tradicional, vamos usar o termo assim, e você veio para o Sem Parar. E como que você observa todo esse contexto, assim, né? Nesse mercado de meios de pagamento? Como que você observa e qual que é para onde você acha que ele está indo, né? Para onde está a evolução desse mercado? Aonde que você acha que isso vai chegar? Legal, ótima pergunta. Eu acho que, primeiro, a indústria de meio de pagamentos, ela é um pouquinho... Ela está num momento diferente da indústria bancária, né? A indústria bancária, eu acho que talvez seja uma indústria já mais estabelecida, né? E a indústria de pagamentos é uma indústria um pouco mais nova, né? E essa é uma diferença muito grande que eu percebi, porque apesar de estar trabalhando na área de risco do Sem Parar e ter muita semelhança com a área de risco de cartão de crédito ou de um banco da parte de empréstimos, etc., a dinâmica do negócio ela é diferente. O mercado de pagamentos ele está num ritmo de inovação muito grande. Então, se você for ver, mesmo a parte dos bancos que trabalham com meio de pagamento ou empresas exclusivas de meio de pagamento, elas têm um ritmo de inovação bastante forte. Você está vendo na experiência do cliente novas formas de pagamento surgindo todos os dias, né? E isso deixa a indústria, né, deixa trabalhar nessa indústria bastante motivador, né, bastante empolgante, assim, e a parte de risco aqui para os nossos ouvintes aí que trabalham nessa área, ela traz uma complexidade nova, né, ela traz uma complexidade de você ter que ser muito mais leve, ter que ser muito mais rápido e muito mais ágil, e às vezes até administrando riscos um pouco maiores, mas você não pode perder a mão do risco, porque se você perder a mão do risco, você também tem os mesmos tipos de problema que você tem num banco, mas a indústria é tão rápida que você precisa ser mais ágil, você precisa testar mais rápido, você precisa ter respostas mais rápidas, você precisa testar, né? Não tolerar, mas testar algumas premissas de risco que você talvez trabalhasse, você tem que ser um pouquinho mais arrojado agora. Então é uma experiência diferente. E eu acho que a tendência da indústria de pagamentos é cada vez mais disso. Assim, você vê todos os dias surgindo aí fintechs, seja no Brasil, seja em outros lugares do mundo, criando soluções diferentes. Então, você tem o mesmo problema para resolver, né? Como é que você facilita uma transação entre duas partes, né? Como é que você torna essa transação mais fácil, e cada vez que vem uma ideia nova, cada vez que aparece, seja um processo como o Pix, né? Seja um processo que seja pelo celular de aproximação, ou pelo Bluetooth, como a gente fez, ou por reconhecimento facial, ou por digital, seja lá como for, você sempre está procurando formas de tornar a vida do cliente mais fácil, de tornar a experiência do cliente melhor. E nessa matéria, eu acho que todas as startups, né, elas são muito focadas no cliente, muito mais focadas na experiência. Então, acho que os meios de pagamento aí vão continuar esse processo, e a tendência, eu acho que, no final, eu acho que todo mundo ganha, né? O cliente, principalmente, ele ganha por ter uma experiência melhor. Eu acho que também custos vão cair cada vez mais, a competição e a redução das barreiras de entrada, seja por questões regulatórias, seja por questões pela própria questão de tecnologia, né, que hoje é um pouco mais fácil de você implementar esse tipo de coisa. A tendência é que os custos também caiam, e isso, enfim, aumente o uso de pagamentos digitais, o que seria ótimo, porque a gente ainda tem bastante transação em dinheiro no Brasil, e eu acho que as transações digitais elas são mais seguras, mais convenientes, enfim. Então acho que vai por aí um pouco o caminho aí dessa indústria. Muito legal, muito bom mesmo. Ô Thumb, sabe o que eu tô achando muito legal? Acho que a gente tem uma infinidade de coisas para perguntar. E agora, conversando com o AP, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu gostaria até de saber, né? Porque meio de pagamento para vocês é onde vocês inovam dentro do Sem Parar, né? Dentro da estrutura do Sem Parar, o AP, existe algum centro de inovação, pesquisa, que vocês ficam a todo momento buscando formas de fazer essa inovação por meio de pagamento para gerar essa experiência positiva do cliente?
Legal, muito bom esse ponto. Esse é um tema super importante para a gente. A gente tem uma área de inovação de soluções tecnológicas muito ativa, muito forte, que está pesquisando as experiências, pesquisando as tecnologias, pesquisando o que está sendo feito fora do país, e é essa área que é um grande motor da inovação. Então, todo o processo de pagamento nosso, porque a gente quer criar uma experiência diferenciada, ele tem a complexidade tecnológica, ela é crescente, né? Tanto seja da utilização da própria mídia, seja o celular, seja o nosso tag, seja questões de reconhecimento de placa, reconhecimento do veículo, reconhecimento facial. Quer dizer, todo esse processo ele acontece nessa área. Essa área trabalha bem focada nisso. Você citou antes, né, a questão da segurança. Também essa área está olhando muito para isso, porque a gente quer oferecer tudo isso para o cliente mais de uma forma segura, de uma forma que o cliente tenha confiança do que está acontecendo. Agora, a inovação não acontece só aí, né? E eu acho que isso, para as empresas que inovam bastante, a inovação nunca ela acontece numa área da empresa, ela tem que acontecer na empresa como um todo. Então, se por um lado essa área trabalha com as inovações tecnológicas do uso, como eu faço a tecnologia do Bluetooth, do celular, como eu conecto, que tipo de antena, que tecnologia, enfim, que eu uso, mas a gente tem inovação em muitos outros lugares. A gente está, por exemplo, o próprio pagamento por Pix é uma inovação da forma do cliente pagar, né? Não da utilização do serviço, mas sim da forma dele pagar. A gente recentemente colocou no nosso site, nosso aplicativo, o Zapay, que é um parceiro que ele não deixa de ser uma inovação, porque a gente permite que o cliente pague suas dívidas relacionadas ao carro, ao veículo, através do nosso site. Então é um parceiro que ele consegue concentrar as dívidas de Detran, multa, licenciamento, etc., e aí o cliente consegue pagar. Então é uma inovação da experiência, uma inovação do serviço para o cliente. A gente lançou no ano passado e está intensificando esse ano vários planos novos, procurando atender diferentes perfis, né? Historicamente a gente tinha um produto que ele atendia mais a um cliente que tinha utilização em estrada e uma utilização frequente, né? E hoje a gente já tem produtos que a gente, por exemplo, a gente tem um pré-pago que o cliente pode controlar lá a sua recarga. Então, pessoas que usam pouco e não queriam acabar tendo um produto com mensalidade recorrente, podem utilizar esse produto. A gente lançou produtos com planos urbanos, porque tem gente que não pega a estrada, ou pega com muito pouca frequência, mas ela coloca gasolina, ela vai no McDonald's, ela vai no Habib's. Então a gente criou planos que são obviamente mais baratos e aí permitem que mais clientes também utilizem nosso serviço, né? Na própria área de crédito e na própria área de cobrança, a gente está inovando constantemente. A gente está inovando com tecnologia de decisão automática, com tecnologias de prevenção de fraude, formas inovadoras de cobrar, segmentações diferentes. Então, eu acho que o DNA de inovação do Sem Parar, com certeza, mas de qualquer empresa, ela nunca está numa área somente. Não dá para você encapsular a inovação. A inovação ela precisa estar presente em todas as áreas da empresa. E em cima disso, né, você falou um processo aqui, um produto que eu desconhecia, né, e eu tinha uma pergunta para te fazer que vai muito de encontro com o que você falou do serviço, de repente, de pagamento de taxas, né, de Detran, esse tipo de coisa, né, e eu ia te perguntar exatamente uma coisa nessa linha, né. Hoje em dia a gente vê que uma série de produtos de meio de pagamento, né, acabam até permitindo que o cliente consolide dívidas, né, para ganhar, de repente, um prazo de 15, 10 dias, 20, às vezes um pouquinho mais, exatamente para ele coordenar esse processo, né? E aí eu ia te perguntar, será que um dia está no objetivo de vocês também
ter um produto que permita o cara, de repente, pagar outros tipos de dívida que não esteja ligado ao veículo. Por exemplo, eu tenho um boleto em atraso. Pô, será que eu vou poder pagar esse boleto sem parar? É mais ou menos assim. Legal, Edu. Assim, acho que a gente tentar criar esse portal, né, de ser um centralizador de serviços para o cliente é super importante. Acho que e tem muitos serviços aparecendo no mercado e a tendência é que os clientes não utilizem todos, né, que eles acabem concentrando relacionamentos. Então acho que é uma tendência do mercado como um todo procurar isso. Então, assim, a nossa parceria com o Zapay, ela vai nessa linha de tentar pagar hoje, quando você tem multas, você tem Detran em atraso, etc., é um trabalho um pouco árduo, dá um pouco de trabalho. E aí a Zapay inovou aí e criou uma forma simples de fazer isso. E a gente identificou que isso tinha tudo a ver com o nosso DNA, porque a gente está muito ligado ao carro, né? Você pensa no seu carro dúvida. E pensa no Sem Parar e as coisas funcionam de uma forma muito próxima. Então, a gente achou que tinha tudo a ver a gente trazer essa parceria e a gente alavancar o serviço para os nossos clientes. A gente avalia outras parcerias, né? A gente tem vários parceiros em vários, né, momentos do ciclo da vida do cliente, desde utilização no McDonald's ou utilização nos estacionamentos. Enfim, a gente também tem parceiros para a gente colocar aumentar a adesão dos tags, né, aumentar a adesão do serviço. Então a gente tem parceria com a Nissan, a gente tem parceria com a Volkswagen, onde os carros já saem com Sem Parar, e a gente está avaliando parcerias financeiras, parcerias que poderiam criar em torno do Sem Parar o oferecimento de outros serviços, né? A gente não se coloca hoje como um banco, a gente não tem essa intenção de ser um banco, mas a gente pode procurar crédito, né? Isso não é o nosso core, a gente não acredita hoje que isso é a nossa fortaleza, então acho que a gente também tem que competir no mercado onde a gente é forte, então a gente tem efetivamente um diferencial. Hoje a gente está bastante ligado ao veículo porque é uma associação natural, né, o Sem Parar e o veículo. Agora, a solução que a gente criou do Sem Parar Pay, que funciona no celular, ela não precisa mais estar atrelada ao veículo. Então, tem uma tendência de, pouco a pouco, sair do veículo, sair do carro, e que se utilize Sem Parar para outras coisas também. E aí essas parcerias que podem ter perfis um pouco diferentes também podem acontecer. Isso é uma coisa que a gente avalia, a gente não tem nada em implementação nesse momento desse tipo de coisa, por exemplo, que você falou de consolidação de dívidas, etc. Acho que tem, né, players no mercado muito, muito especializados nisso, mas a gente está sempre olhando oportunidades. Eu acho que a gente não quer estar parado, a gente quer tentar coisas diferentes e eventualmente a gente pode até tentar errar e corrigir, né? Faz parte hoje do mercado, a inovação ela tem que passar por um processo de teste e algumas coisas vão dar certo e outras coisas não vão dar certo. Então acho que esse é algo com certeza que a gente está olhando. Pô, muito legal mesmo, assim. Aí eu acho que assim, a nossa conversa tá tão rica que a gente pensou em começar a falar de Pix, daqui a pouco a gente tá falando de tudo quanto é tipo de meio de pagamento, tá muito legal mesmo. Exatamente, acabou ampliando. Será que isso. AP, será que é possível você abrir alguns números, assim, principalmente na parte da cobrança, né? Quanto vocês tiveram de efetividade depois que vocês saíram um pouquinho do boleto, colocou o Pix, apesar de ser muito recente, né? Não sei se você já teve alguma coisa que você pode falar assim, pô, já tivemos um retorno assim, já foi bem legal, tal. Deixa eu só ver se eu lembro aqui. Essa é a pergunta surpresa, entendeu, AP? Sempre tem uma. Então, Gui, realmente a adoção aí do Pix no nosso processo aí de pagamento foi bem interessante, né? A gente, o Pix ele é mais utilizado substituindo a emissão de boletos, né? Quando o mais comum do cliente, quando ele precisa ou fazer uma recarga e ele não tem ali um cartão cadastrado ou não tem uma conta de débito automático cadastrada, ou ele precisa pagar alguma fatura que ficou inadimplente por algum problema do pagamento automático, ele tem lá a opção do boleto e a gente implementou lá a opção do Pix. A gente estava esperando que esse processo fosse crescer,
Acho que a gente estava estimando atingir mais ou menos no meio do ano, por volta aí de uns 30%, mas a gente chegou nesse número bem antes, a gente chegou nesse número em aproximadamente aí 2 meses de operação. A gente já começou a ver que os clientes realmente aderiram muito fácil, né? O processo de pagamento ele é até mais simples, né? Se você for pensar, você ter um boleto ou você ter o QR Code ele está já, né, embedded ali no celular, né? Você abriu ali seu aplicativo, lê o QR Code, você já paga, ele é muito simples, além de que ele é online, e para a gente isso é importante porque às vezes o cliente está atrasado e ele está querendo utilizar, ele acaba lembrando, né, puxa, esqueci, tive um problema na minha conta e acabei não pagando, vou regularizar, mas aí não estou com o carro agora, não vou sair já, e aí acaba adiando, e aí acaba lembrando no momento que ele precisa usar, vai pegar a estrada, e aí o Pix ele é muito melhor, porque o Pix, o pagamento é online, e aí o nosso processo de desbloqueio ele é muito rápido. Então também oferece essa vantagem. A gente viu essa adoção de uma forma, assim, com certeza superou nossas expectativas. Pô, P, e aí aproveitando isso que você está falando do desbloqueio, né, muitas vezes quando eu tô pegando estrada lá no pedágio mesmo, sempre tem aquela criatura que para lá no sem parar, né? Trava, cancela, não abre. Esse cara, por exemplo, é um cara potencial para fazer um Pix na hora e já abrir a cancela, ou não chega a ser tão rápido? Super, super boa pergunta, Edu. Assim, o princípio ali da pista automática, né, que inclusive é um princípio da indústria, né, do conceito das concessões, que não está só no âmbito ali do sem parar, porque ali tem, além obviamente de outros concorrentes, tem toda uma questão de regulamentação em São Paulo, claro, da Artesp, nacionalmente da NTT. Então, e a importância ali do funcionamento daquela pista, a prioridade é a segurança, né? Então, a utilização da tecnologia do que a gente que chama RFID, que é a tecnologia que está lá no seu tag e que ela fala com a antena da pista, ela foi aperfeiçoada ao longo aí de 20 anos, né? Então, o nível de resposta é muito bom, como nenhuma tecnologia é infalível, então tem um percentual pequeno, claro, de erro de leitura, questões, às vezes, da própria antena, questões às vezes do tag, questões às vezes do vidro, se o carro é blindado, podem ter um pequeno número, mas assim, as falhas estão naquela casa de 0,0%, assim, é um nível de erro muito baixo, porque o importante daquela pista, normalmente são 2 ou 3, o importante é a fluidez, ali a quantidade, sim, de veículos que passa ali é muito grande, né? Então um veículo que para, ele realmente atrapalha bastante, porque a quantidade de veículo que vem atrás é grande. E tem a questão do risco, né? Todo mundo que passa naquela pista precisa obedecer o limite de velocidade e precisa estar atento na cancela, né? Isso é uma coisa muito importante, porque por qualquer que seja a razão, se a cancela não abrir, você precisa parar o carro, porque senão você pode causar um acidente. E se alguém parar o carro na sua frente, você precisa parar o carro atrás. Então é muito importante seguir o limite de velocidade e estar muito atento ali naquele momento. Então, nesse caso, o tipo de pagamento que funciona melhor ali realmente é o RFID. A gente não conhece, ainda não existe nenhuma outra alternativa que tenha mesmo nível de eficiência. Agora, na pista manual, podem existir hoje em dia, a maior parte das concessionárias aceita só dinheiro. Podem existir outros meios de pagamento, mas também é uma coisa muito analisada do tempo de autorização, o tempo de processamento, porque assim, rodovia precisa de fluxo, né? Você não pode parar o fluxo. A gente, quando criou o Sem Parar Pay, dada a nossa experiência de rodovia, a gente criou ele pensando nisso. Então, a experiência do Sem Parar Pay, ela uma vez que você está com o seu aplicativo e você está com o seu Bluetooth habilitado simplesmente, você não precisa parear, não precisa fazer nada, você está simplesmente com o aplicativo do Sem Parar, você tem a opção Sem Parar Pay, né? E você está com o Bluetooth ligado, quando você chega, existe um processo de leitura que ele é muito rápido, e aí ele funciona, processo o pagamento. A utilização de outros meios, por exemplo o Pix,
é algo que está em estudo, a gente participa de algumas conversas, como também no nosso caso, né, a gente também poderia oferecer o serviço do Pix, mas é algo que pode ser que seja adotado, ainda está em estudo, ainda está em teste, então esse é um caminho, mas eu acredito que vai ser na pista manual, na pista automática é mais complicado por conta dessa história do o carro não pode parar. De cada 100 carros, mais até, de cada 1.000 carros, 999 tem que passar sem parar. Muito bom. Bom, acho que a gente está chegando ao fim aqui, né, Gui? Pô, AP, muito legal, viu, cara? Acho que você abriu os nossos olhos, assim, para essa questão de meio de pagamentos, e tenho certeza que todo mundo que está escutando também tem uma visão agora muito mais abrangente e viu que o Pix é apenas uma fagulha no meio desse mundo gigantesco, né, que a gente tem quando a gente pensa em meio de pagamento. Putz, cara, mais uma vez queria te agradecer também. Você é um parceiro aí de vários anos já, a gente já trabalhou com você como cliente na Cencosud, no Sem Parar, como GoOn, hoje como FICO, né? Prestamos serviço também como FICO para você, e sempre que a gente te pede aí uma ajuda, putz, cara, você está sempre à disposição para poder ajudar a gente. Então queria agradecer muito a você, muito ao Sem Parar, e poxa vida, tem muito conteúdo aí, a gente ainda vai falar. São 10 episódios nessa segunda temporada, a gente vai falar de bastante coisa, e esse aqui foi mais um que a gente, acho que passou aí a mensagem do que a gente queria. Tambelini, Guilherme, muito obrigado, acho que foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, super gostoso, acho que é um assunto que, além de ser super importante, acho que é um assunto que vale a pena para todos os profissionais aí estarem acompanhando o que acontece, é um assunto que eu gosto muito também, então fico contente de vir aqui conversar com vocês. Parabenizo vocês pela iniciativa, pelo projeto. Eu acho que falar mais desse tipo de tema, eu acho que ajuda todo o mercado, todos os profissionais a crescerem, a aprenderem, a saberem mais, e cria, no limite, aí uma indústria melhor para todos nós. Então acho que vocês estão de parabéns, a gente se conhece aí já há bastante tempo, eu sei do trabalho que vocês fazem em diversas frentes e torço aí para vocês continuarem, que toda a gravação siga bem, enfim, todos os episódios corram bem, e que, enfim, a gente continue parceiro e precisando de alguma coisa, contem com a gente. Pô, muito legal esse episódio. Eu particularmente fiquei impressionado com o volume de informação que tem sobre meio de pagamento, Pix e essa infinidade, esse mundo que a gente está entrando agora. E antes de finalizar o episódio, a gente não pode deixar de destacar aqui os nossos patrocinadores, Assertiva Soluções e FICO, que realmente fazem todo esse Credcast acontecer. A gente tem um enorme... A gente agradece de coração mesmo toda a participação dessas empresas nos apoiando na produção desse conteúdo. É isso aí, pessoal. E vamos na próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio.